Yuri Borisovich Bryner, conhecido como Yul Brynner, foi um ator de cinema e teatro nascido na Rússia no ano de 1920. Brynner se tornou mais conhecido por interpretar o papel de Mongkut, o Rei do Sião, no musical da Broadway intitulado The King and I, conhecido no Brasil como O Rei e Eu. Tinha ascendência suíça, alemã e russa, e parcialmente do maior grupo indígena da Sibéria, conhecidos como os Buryats, que totalizavam aproximadamente 500 mil indígenas na época. Brynner tinha uma irmã mais velha chamada Vera. Seu pai se chamava Boris Yulievich Bryner, era engenheiro de minas e inventor, de origem suíça, alemã e russa. Sua mãe se chamava Borissia Dmitrievna. A mesma chegou a estudar para ser atriz e cantora. Era de origem da mais alta classe social russa, pois fazia parte na formação cultural e política de sua sociedade. O trabalho de seu pai, Boris Brynner, exigiu longas viagens e em 1923 ele se apaixonou por uma atriz chamada Katia Kornikova, no Teatro de Moscou ou Moscow Art Theater. Assim, logo depois, abandonou sua família. Sua mãe, sozinha, levou seus filhos para a cidade de Harbin, na China, onde passaram a frequentar uma escola administrada pela The Young Men's Christian Association, a qual é uma organização mundial com base na cidade de Genebra, na Suíça, com 120 associações integradas e mais de 64 milhões de beneficiários. Em 1932, temendo uma guerra entre a China e o Japão, sua mãe os levou para a cidade de Paris, na França, onde Brynner tocou seu violão em boates russas, às vezes acompanhado por sua irmã Vera, tocando músicas russas e ciganas. Treinou como acrobata de trapézio e trabalhou em uma trupe de circo francesa por 5 anos. Porém, depois de sofrer uma lesão nas costas, desistiu e voltou toda a sua atenção para a atuação no teatro. Em 1938, sua mãe foi diagnosticada com leucemia. Desta maneira, a família teve que voltar rapidamente para a cidade de Harbin, na China. Em 1940, falando pouco inglês, Brynner e sua mãe emigraram para os Estados Unidos a bordo do famoso navio President Cleveland, chegando à cidade de Nova York no dia 25 de outubro de 1940, onde sua irmã já vivia. Vera tinha se tornado uma cantora famosa, chegando a ser a estrela da ópera intitulada The Council, na Broadway, em 1950, e aparecendo também na televisão no papel título da ópera intitulada Carmen. Posteriormente, passou a ser professora de canto na cidade de Nova York, até o seu falecimento no dia 13 de dezembro de 1967, menos de um mês antes de completar 52 anos de idade. Durante a Segunda Guerra Mundial, Brynner trabalhou como locutor de rádio e comentarista de língua francesa para o Escritório de Informações de Guerra dos Estados Unidos, transmitindo para a França ocupada na época. Ao mesmo tempo, estudou atuação no estado de Connecticut com o professor russo Michael Chekhov. Em toda a sua carreira como ator, participou em um total de 41 filmes para o cinema e uma série para a televisão intitulada Ana e o Rei, que teve um total de 13 episódios, exibida no ano de 1972. A primeira atuação de Brynner na Broadway foi quando fez uma pequena participação no musical intitulado Twelfth Night, de Shakespeare, em dezembro de 1941. Nos anos seguintes, atuou muito pouco. Todavia, em 1946, coestrelou na produção do musical americano intitulado Love Song, ao lado da já famosa atriz Mary Martin, a qual era mãe do ator Larry Hagman, o nosso querido e inesquecível Major Nelson da série Ginny é um Gênio. Nesta mesma época, também fez alguns trabalhos de modelagem e foi fotografado nu por George Platt Lynes, o qual era um fotógrafo de moda comercial americano
que trabalhou nas décadas de 1930 e 1940. O primeiro casamento de Briner foi com a atriz Virginia Gilmore em 1944 e logo depois começou a trabalhar como diretor nos novos estúdios de televisão da rede CBS, dirigindo o drama antológico do rádio americano chamado Studio One, entre outros shows. Fez sua estreia no cinema no filme criminalista Port of New York, lançado em novembro de 1949. O mesmo foi filmado no estilo semi-documentário. Este filme é notável por ser o primeiro filme de Yul Brynner e tem um detalhe muito interessante: o ator ainda não havia começado a raspar sua cabeça. No ano seguinte, a pedido da atriz Mary Martin, fez o teste para um novo musical chamado The King and I, ou O Rei e Eu em Nova York. Brynner lembrou que, ao ter obtido sucesso como diretor na televisão, estava relutante em voltar a atuar nos palcos. Porém, ao ler o roteiro, ficou imediatamente fascinado por ter que interpretar um rei e estava ansioso para se apresentar e iniciar o projeto. Seu papel como o rei Mongkut na peça O Rei e Eu se tornou seu personagem mais conhecido. Apareceu na produção original de 1951 e em produções posteriores, bem como em um revival da Broadway em 1977, uma produção londrina em 1979 e, por fim, em outro revival da Broadway, agora em 1985. O ator ganhou o prêmio Tony Awards, tanto pela primeira quanto pela última produção da Broadway. Reprisou o papel na versão cinematográfica de 1956, pela qual ganhou um Oscar de melhor ator, e posteriormente atuou na série Anne e o Rei, a qual é uma versão para TV de curta duração, lançada pela rede CBS em 1972. Brynner é uma das 10 pessoas que ganharam os prêmios Tony Awards e um Oscar pelo mesmo papel. Sua conexão com a história e o papel do rei Mongkut é tão profunda que ele foi mencionado na música One Night in Bangkok, no musical Chess de 1984, cujo segundo ato se passa em Bangkok. Em 1951, Brynner raspou a cabeça por seu papel em The King and I. Após o enorme sucesso da produção da Broadway e do filme subsequente, o ator continuou a raspar a cabeça pelo resto de sua vida, embora usasse uma peruca para determinados papéis. A cabeça raspada de Brynner era incomum na época, e sua aparência impressionante ajudou a dar-lhe um apelo exótico. Alguns fãs raspavam o cabelo para imitá-lo, e uma cabeça raspada era frequentemente chamada de Look Yul Brynner. Brynner reprisou seu musical intitulado Shall We Dance, ou Devemos Dançar, ao lado da linda atriz Patricia Morrison, no especial de comemoração ao 25º aniversário da General Foods, como também uma saudação a Rodgers e Hammerstein, criadores não só da peça O Rei e Eu, como de muitas outras. Este especial foi transmitido no dia 28 de março de 1954 nas 4 redes de televisão americanas da época. A partir deste momento, vamos falar sobre alguns dos seus melhores filmes. O primeiro, The King and I, ou O Rei e Eu, o qual foi o seu segundo filme, é um musical norte-americano produzido pela 20th Century Fox e dirigido por Walter Lenga. Foi lançado no dia 28 de junho de 1956. É estrelado por Yul Brynner, que interpretou Mongkut, o Rei do Sião, e pela bela e maravilhosa atriz Deborah Kerr, como a professora Anna Leonowens. Este filme conta a história verídica de Anna Leonowens, que viaja ao Sião, atual Tailândia, e é contratada como professora dos filhos do rei Mongkut. Apesar de no princípio haver um certo choque de culturas e hábitos, eles acabam por se aceitar apesar de suas diferenças. É um filme com muito humor, coreografias e músicas lindas, assim como contagiantes.
se tornou um clássico no mundo todo. Foi um enorme sucesso de crítica como também comercial. Obteve uma receita de 21.300.000 dólares. The Ten Commandments, conhecido no Brasil como Os 10 Mandamentos, é um drama épico religioso norte-americano produzido, dirigido e narrado por Cecil B. DeMille, lançado no dia 8 de novembro de 1956. É estrelado pelo ator Charlton Heston, que interpreta Moisés, e Yul Brynner atuando no papel de Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, o qual foi o terceiro faraó da 19ª dinastia do Egito. Este filme é uma narrativa romanceada da vida de Moisés, desde que foi encontrado no rio Nilo até a chegada à chamada Terra Prometida, passando pela fuga do Egito e a abertura das águas do Mar Vermelho. Na época de seu lançamento, foi o filme mais caro já realizado. Foi também um grande sucesso comercial. Obteve uma receita de 122.700.000 dólares. Anastasia, ou Anastácia, a Princesa Esquecida, é um filme dramático histórico norte-americano dirigido por Anatoly Litvak, lançado no dia 13 de dezembro de 1956. É estrelado pela atriz Ingrid Bergman, que interpreta Anna Korev, e o Brynner como General Bonain, e a atriz Helen Hayes interpreta a Imperatriz Marie Feodorovna. Este filme narra a história de que, com a Revolução Russa em 1917, o czar Nicolau II e sua família foram capturados e executados. Todavia, segundo rumores, sua filha mais nova, a princesa Anastácia, havia sobrevivido e vivia na Europa. Anos depois, um ex-general russo, que vive de um empreendimento fraudulento envolvendo a herança real, precisa provar aos seus investidores a existência da princesa e se utiliza de uma mulher perturbada e sem identidade para assumir o papel de Anastácia. Porém, a atuação da jovem impostora é tão convincente que mesmo os mais céticos acabam acreditando na história. Este filme obteve uma receita de 4.300.000 dólares. The Brothers Karamazov, ou Os Irmãos Karamazov, é um filme norte-americano do gênero drama dirigido por Richard Brooks. Foi lançado no dia 20 de fevereiro de 1958. É estrelado por Yul Brynner como Dmitry Karamazov e a atriz Maria Skell, que interpreta a personagem Grushenka. Este filme conta a história de Fyodor, o qual é o patriarca da família Karamazov. O mesmo é pai de 4 filhos. Um de seus filhos, chamado Dmitry Karamazov, é um insensível oficial russo e tem dormido com Grushenka, amante de seu pai, o imoral e dominador Fyodor. Porém, a situação se complica ainda mais quando o patriarca da família tenta decidir sobre um futuro herdeiro. As tensões entre os irmãos aumentam, levando a lutas internas e assassinatos. Este filme obteve uma receita de 5.440.000 dólares. Solomon and Sheba, conhecido no Brasil como Salomão e a Rainha de Sabá, é um romance histórico épico norte-americano lançado no dia 27 de outubro de 1959, dirigido por King Vidor. É estrelado por Yul Brynner, que interpreta Salomão, e pela bela atriz Gina Lollobrigida, como Sheba, a Rainha de Sabá. Conta a história de que, com a morte do rei Davi, o trono passa a ser ocupado por Salomão. O povo de Israel prospera e fortalece tanto que os egípcios, seus inimigos, resolvem mandar ao local a Rainha de Sabá para descobrir os pontos fracos de Salomão e poder derrotá-lo. Este filme obteve uma receita de 12.200.000 dólares. The Journey, conhecido no Brasil como Crepúsculo Vermelho, é um filme dramático norte-americano lançado no dia 19 de fevereiro de 1959, dirigido por Anatoly Litvak. É estrelado por Deborah Kerr
que interpreta Diana Ashmore, Yul Brynner, que atua no papel do Major Serov, um oficial soviético, e o ator Jason Robards, interpretando o húngaro Paul Keats. Conta o drama de um grupo de estrangeiros que se vê virtualmente prisioneiro na Hungria quando o país é ocupado por tropas soviéticas em 1956. Diana Ashmore, uma inglesa divorciada, tenta tirar do país Paul Keats, um húngaro com quem está envolvida. Entretanto, Diana tem de enfrentar o Major Serov, um oficial soviético que submete todo o seu grupo a uma série de entraves burocráticos, procurando de toda forma achar algum fugitivo. A situação se complica ainda mais quando o Major Serov se sente atraído por Diana. Este filme obteve uma receita de 3 milhões e 450 mil dólares. The Magnificent Seven, intitulado no Brasil Sete Homens e um Destino, é um faroeste norte-americano lançado no dia 12 de outubro de 1960, dirigido por John Sturges. O filme é estrelado pelos atores Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn e Ross Baglowitz. Yul Brynner interpreta Chris Adams, o qual é o líder dos 7 pistoleiros contratados para defender o vilarejo. O filme conta a história de um grupo de mexicanos residentes em um pequeno vilarejo e que vivem aterrorizados pelo bandido Calvera e sua gangue, que invade o local com frequência para roubar mantimentos. Os mexicanos não têm armas, dinheiro e nem tampouco temperamento violento. Visando obter ajuda, 3 deles deslocam-se até a fronteira, onde encontram Chris e Vin, 2 pistoleiros norte-americanos desempregados e que regimentam mais 5 companheiros para juntos defenderem o vilarejo. Este filme obteve uma receita de 2 milhões e 250 mil dólares. Participou ainda em seus últimos anos de carreira em filmes tais como Addio Sabata ou Adeus Sabata, o qual é um faroeste espaguete italiano de 1970, onde o ator interpreta Sabata. The Light at the Edge of the World, que é um filme de aventura lançado no dia 16 de julho de 1971, onde Brynner interpreta Jonathan Crown. Este filme obteve uma receita de 11 milhões de dólares. Romance of a Rust Thief, o qual é um filme de aventura franco-italiano e jugoslavo de 1971, onde Brynner interpreta o capitão Starlov. Westworld é um faroeste de suspense e ficção científica norte-americano, lançado em 1973, onde Brynner interpreta um pistoleiro. Obteve uma boa receita de 10 milhões de dólares. Future World é um filme de suspense e ficção científica norte-americano, lançado em 1976, onde o ator interpreta novamente um pistoleiro. Obteve uma receita de 4 milhões e 200 mil dólares. E para concluir, o seu último filme intitulado Death Rage, o qual é um filme italiano de 1976. O mesmo é estrelado por Yul Brynner em sua última interpretação como Peter Marciani. Curiosidades sobre a vida do ator. Brynner começou precocemente a fumar pesadamente aos 12 anos de idade. Isto o levou à morte aos 65 anos de idade, vítima de câncer de pulmão. Quando jovem, foi modelo e diretor de televisão. Além de seu trabalho como diretor e intérprete, Brynner também era um fotógrafo ativo e escreveu 2 livros. Sua filha Vitória reuniu uma coleção de fotos de sua família, amigos e colegas atores, assim como aqueles que ele tirou enquanto servia como consultor especial da ONU para refugiados.
Briner escreveu seu primeiro livro intitulado Bring Forth the Children, uma viagem ao povo esquecido da Europa e Oriente Médio, que foi lançado em 1960, com fotografias de si mesmo e do fotógrafo Magnum Mig Morath. O seu segundo livro, intitulado The Will Briner Cookbook, Food Fit for the King and You, foi lançado em 1983. Foi também um guitarrista talentoso em seu período inicial na Europa. Frequentemente tocava e cantava músicas ciganas em boates parisienses com seu amigo e músico Alyosha Dmitrievich. Cantou algumas dessas mesmas músicas no filme Os Irmãos Karamazov, em 1967. Os dois artistas lançaram o álbum intitulado The Gypsy and I, e o Briner Sings Gypsy Songs, traduzindo O Cigano e o Briner canta canções ciganas. Briner era cidadão suíço. Naturalizou-se cidadão americano quando passou a trabalhar como ator e locutor de rádio em 1943, aos 22 anos de idade, isto na época que morava em Nova York. No entanto, em junho de 1965, o ator renunciou à cidadania americana na Embaixada dos Estados Unidos, na cidade de Berna, na Suíça, por motivos fiscais, pois perdeu sua isenção de impostos como residente americano no exterior, apesar de trabalhar por muito tempo nos Estados Unidos. Supostamente, o ator teria falido por suas dívidas fiscais e penais com o governo americano. Em 1960, recebeu sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood, que está localizada no número 6162, na Hollywood Boulevard Street. Em 28 de setembro de 2012, uma estátua com 2,40 metros de altura foi inaugurada no Parque Briner, em frente à casa onde o ator nasceu, na rua Aleutskaya Street, número 15, na cidade de Vladivostok, Rússia. A mesma foi criada pelo escultor local Alexei Buky e esculpida em granito da China. Os terrenos do parque foram doados pela prefeitura do município, que também pagou custos adicionais. O prefeito da cidade, Igor Pushkaryov, a cônsul-geral dos Estados Unidos, Sylvia Curran, e o filho do ator, Rock Briner, participaram da cerimônia junto com centenas de moradores locais. E o Briner teve um longo caso com a atriz Marlene Dietrich, que era 19 anos mais velha. O relacionamento começou durante a primeira produção da peça O Rei e Eu. A romancista e artista belga Monique Waldau também se relacionou romanticamente com o ator no período de 1961 a 1967. Em 1959, Briner foi pai de uma filha chamada Lark Briner, com a jovem Frank Tilden, que tinha apenas 20 anos de idade. Lark morava com a mãe e o ator dava toda a assistência financeira necessária a Frank e sua filha. Briner casou 4 vezes. Os primeiros 3 casamentos terminaram em divórcio. Teve 3 filhos e adotou 2. Sua primeira esposa foi a atriz Virginia Gilmore, de 1944 a 1960, com quem teve um filho chamado Hugh Rock Briner, nascido em 23 de dezembro de 1946. Foi casado com sua segunda esposa, Doris Kleiner, no período de 1960 a 1967. Doris era uma modelo chilena. O casamento aconteceu durante as filmagens do filme 7 Homens e um Destino, em 1960. O casal teve uma filha chamada Victoria Briner, nascida em novembro de 1962. Sua terceira esposa foi uma viúva e socialite francesa chamada Jacqueline Chom de la Chaume, no período de 1971 a 1981. O casal adotou 2 crianças vietnamitas, Mia, nascida em 1974, e Melody, nascida em 1975. Em 4 de abril de 1983, aos 62 anos de idade, o ator se casou com sua 4ª e última esposa, chamada Cat Lee.
uma bailarina de 26 anos de idade da cidade de Ipoh, na Malásia, nascida em 1957, a qual conheceu em uma produção da peça O Rei e Eu. Permaneceram casados durante os 2 últimos anos de vida do ator, até a sua morte em 1985. Nasceu no dia 11 de julho de 1920, na cidade de Vladivostok, na Rússia. Tinha 1,73 m de altura. Faleceu no dia 10 de outubro de 1985, na cidade de Nova York, Estados Unidos, aos 65 anos de idade, vítima de câncer de pulmão provocado pelo vício do cigarro. Manteve-se ativo durante 44 anos, desde 1941 até 1985. Foi sepultado no mosteiro ortodoxo de Saint-Michel-de-Bois-Aubry, perto da comuna de Lucerne, entre as cidades de Tours e Poitiers, na França. Pouco tempo antes de sua morte, Briner e a American Cancer Society, ou Sociedade Americana do Câncer, criaram um anúncio de serviço público, o qual só foi exibido a pedido do ator após sua morte. Este anúncio foi exibido em todas as principais redes de televisão dos Estados Unidos e em muitos outros países. Nele, o ator expressou seu desejo de fazer um comercial anti-tabagismo, depois de descobrir como estava gravemente doente e que sua morte era iminente. Nele, Briner olhou diretamente para a câmera por 30 segundos e disse: "Agora que eu estou fora, eu lhe digo, não fume. O que quer que você faça, apenas não fume. Se eu pudesse voltar atrás, não fumaria. E nós não estaríamos aqui hoje falando sobre qualquer tipo de câncer. Estou realmente convencido disso." Deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem ao homem, ator e ser humano Yul Brynner, que interpretou personagens inesquecíveis e eternos, vividos nas telas do cinema e guardados eternamente em nossos corações. Dedico este vídeo também a todos os fãs do ator, que nos proporcionou tantos momentos de sonhos, muita magia, alegria, felicidade, muita emoção e amor. Que Deus esteja protegendo e amparando não só ao ator Yul Brynner e a toda a sua família, como também a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Neste Natal, o nosso melhor presente é ter a nossa família presente, ter caixinhas coloridas na imaginação, mas cheias de beijos e abraços perfeitos de afeto. Meu melhor presente é acordar e saber que, muito mais que o Papai Noel, mais um dia nasce e as pessoas que nós amamos estão vivas e alegres, e ainda mais, ter certeza na fé que as que partiram e que amamos tanto estão felizes na presença do nosso Pai Maior, Deus, assim como também estarão eternamente em nossos corações. Meu melhor presente de Natal, o dinheiro não pode comprar, mas sim a vontade de fazer algo maior pelo nosso próximo. Natal é época de festa, mas a melhor festa que se pode fazer é dentro do nosso espírito divino, quando podemos imaginar e sabermos o que de melhor podemos fazer para alegrar aqueles que amamos. Meu melhor presente de Natal é estar aqui agora, podendo oferecer a todos os meus mais sinceros votos de uma vida feliz, cheia de paz e muito amor, para o novo ano prestes a nascer. Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os amigos aqui do meu, do seu, do nosso canal Isidro Caldas. Assim seja. Amém. Pessoal, assistam às playlists do canal. Sugiro hoje os vídeos biográficos sobre grandes atores do cinema e televisão, como também há playlists sobre os 10 atores e atrizes mais bonitos do cinema. Tenho certeza de que quem gosta e ama a era de ouro de Hollywood do cinema mundial vai adorar. Vou dar 3 sugestões. A primeira, o vídeo
a mulher mais bonita dos últimos tempos. A segunda, Bebê, Brigitte Bardot, Ontem e Hoje. E a terceira, Cláudia Cardinale, Ontem e Hoje. Tem muito mais. Procure o seu artista favorito. Se não encontrar, deixe o seu comentário como sugestão. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.